Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês das minhas leituras do mês de novembro. Em novembro eu li 6 livros, o que foi basicamente metade da minha meta de leitura pra novembro. Mas apesar, de eu não ter conseguido cumprir a meta, eu fiquei bastante feliz com os livros que eu consegui ler. Novembro foi um mês bem corrido, eu tive muito trabalho pra fazer pra faculdade, eu tive revisão do meu próprio livro, ou seja, não tive tempo na vida. Passei vários dias sem conseguir pegar num livro pra ler, então ter lido 6, que já é um número legal de leituras, foi ainda maior considerando, as condições. Todos os livros que eu vou falar aqui já foram resenhados, ou resenha escrita no blog, ou resenha em vídeo aqui no canal, e aí no caso desses que já tem resenha aqui no canal, eu deixo nos cards pra vocês. O primeiro livro, então, que eu li em novembro foi o Pulikin Jusou, da Gabi Brandalize. Eu recebi a prova do livro. Aqui a gente vai ter a história da Marina, e ela vive uma situação um tanto quanto complicada, porque ela tem um namorado abusivo, ela sofre muito com isso, e enquanto ela basicamente está vivendo aquela vida dela, que é a mesma coisa todos os dias e tal, ela acaba conhecendo um cara, que é o Sou, no banheiro do aeroporto onde ela trabalha. Ele não faz ideia de como ele foi parar ali, ela muito menos. Eles não conseguem se compreender porque ele é coreano, eles não falam a mesma língua, mas ainda assim ela percebe que ele precisa de ajuda e se sente muito imediatamente conectada a ele. Então ela resolve que ela vai ajudá-lo e eles vão desenvolvendo então uma relação, mesmo ali sem conseguirem se entender e tudo mais, e pouco a pouco a gente vai entendendo e conhecendo mais da vida dessas duas pessoas. A leitura do livro foi completamente diferente do que eu imaginava. Ele foi escrito baseado em roteiros de dramas coreanos, então a escrita ela é muito ágil, as frases são curtas, que é pra dar essa agilidade de leitura. É algo pra você ter a sensação de que tá assistindo, não de que tá lendo. E mais do que isso, o próprio desenrolar aqui da história não foi nada do que eu esperei quando eu comecei a ler. Alguns pontos eu fui percebendo enquanto eu lia e eu já fui sacando o que estava por trás, alguns outros pontos não. E eu acabei o livro completamente surpresa então com a leitura, porque ela foi muito diferente do que eu esperava. Já o segundo livro que eu li no mês foi o Como Agarrar uma Herdeira, que é o primeiro livro da série Agentes da Coroa, da Julia Quinn. Aqui a gente tem a história da Caroline Trent, que ela, durante a vida toda dela, foi sendo enviada de tutor para tutor, e ela só vai conseguir ter domínio da própria herança e, portanto, da própria vida daqui a algumas semanas, quando ela completar 21 anos. Acontece que ela tá querendo fugir da casa do atual tutor dela, e quando ela resolve que ela vai fugir, na realidade ela acaba sendo sequestrada por um agente da coroa que confunde ela com uma espiã espanhola. E ela, depois que foi raptada, fica quietinha, porque enquanto ele achar que ela é espiã, ela tem onde ficar e consegue ficar escondida do tio até ter idade pra pôr a mão na herança. A história ela é bem divertida, ela tem uma leveza muito característica, da Julia Quinn. Não foi um dos melhores livros da autora que eu já li, mas ainda assim valeu a leitura, principalmente por conta desse divertimento. A personagem é muito cativante, as personagens, aliás, são muito cativantes, principalmente por causa dessa personalidade delas, que é muito forte, que elas estão sempre ali, conflitando umas com as outras. Então é um livro que traz diálogos muito espirituosos, situações inusitadas e que ainda assim não deixa, de ter as características típicas desses romances de épocas contemporâneos que estão cada vez mais bombando. O livro não tem uma pegada erótica tão forte quanto outros, mas ainda assim isso existe aqui na história. Já a minha outra leitura foi o Um Recomeço, da Anne Mendes, que já tem vídeo resenha aqui no canal. Ele é o primeiro livro da trilogia Recomeços. Aqui no caso a protagonista passou por um trauma muito grande na vida dela, e quem a resgatou, dessa situação que ela vivia foi o Pietro, que foi marido dela por 15 anos, até que o Pietro acabou falecendo e ela se viu de novo perdida ali na vida, com as feridas dela reabertas. E aí ela acaba conhecendo um cara que é um grande empresário e que vai mexer demais com ela. Não só rola uma atração muito grande entre eles, como também ele tem um jeito que é muito possessivo, que vai muito contra as coisas que ela acredita, então ela se vê ali naquele conflito sobre o que fazer, se ela cede, se ela não cede, se ela se rende à atração que ela sente, se ela pode fazer isso, que ela se sente traindo, o marido dela que faleceu, e é a partir daí que a história vai se desenvolver. O livro, assim, ele já não é muito meu tipo de leitura, porque eu não sou muito fã, de livros hot e tudo mais, ainda mais com o tipo de personagem que a gente tem aqui no mocinho, que é essa figura possessiva, controladora. Então, por conta disso, principalmente, o livro não conseguiu me cativar, não consegui de maneira alguma gostar do personagem, não consegui enxergar aquilo como um romance, pra mim era outra coisa que tava acontecendo ali. Então, assim, foi um livro que
principalmente por conta da minha visão de mundo, não funcionou pra mim. Ainda assim, eu sei que isso também é muito característico dos livros do gênero, e é por isso que na maior parte das vezes eu acabo não procurando as leituras. Então pra quem é fã de livros hot e tudo mais, dê uma chance porque a leitura pode funcionar pra você. A minha outra leitura do mês foi o Como Se Casar com um Marquês, da Julia Quinn, que é o segundo livro, então, da série Agentes da Coroa. Você não precisa ter lido o anterior pra ler esse, as histórias são independentes. A única coisa é que os personagens do primeiro livro, eles também aparecem aqui. E aí, como a história é posterior ao que tá lá, você pode pegar spoilers, né, de como a história anterior terminou, mas é muito superficial, não é algo assim que vai super abalar a sua vida, então dá pra ler os livros separadamente. Eu já tinha inclusive lido esse daqui anos atrás em versão de banca, e aqui a gente tem a história então de uma mocinha que ela é responsável por cuidar dos irmãos, e ela que toma conta deles, toma conta da casa, é responsável pelas contas, e embora eles sejam uma família de títulos, né, eles não têm dinheiro. Ela trabalha como dama de companhia da Lady Dunbury, que é uma personagem então da série dos Bridgerton, e enquanto ela tá trabalhando como dama de companhia dela, ela encontra um livrinho chamado Como Se Casar com um Marquês, e ela resolve dar uma lida assim como quem não quer nada, porque ela sabe que a única chance dela, né, de conseguir melhorar a situação dela e dos irmãos é casando com alguém. E se for com o Marquês, melhor ainda. Acontece que a Lady Dunbury chama um sobrinho dela, que é um marquês, pra fazer uma investigação pra ela, porque ela acredita que está sendo chantageada. E quando esse sobrinho chega disfarçado, porque ninguém pode saber então que ele é o sobrinho dela, ele começa justamente a desconfiar da mocinha dama de companhia. O livro segue o estilo do primeiro, no sentido de ter humor, ter diálogos espirituosos, de ter uma leveza muito grande na narrativa, além de ter também romance, mas eu gostei mais da leitura desse daqui do que do primeiro, porque eu achei a história e as personagens mais envolventes. A série dos Bridgertons eu acho que é mais apaixonante, mas ainda assim é uma leitura gostosa de ser feita. A próxima leitura foi minha favorita do mês, um dos melhores do ano, foi da minha queridinha Christine Hanna, então As Coisas que Fazemos por Amor. Aqui no caso a gente vai ter a história da Angela, que acabou de passar por um divórcio muito complicado. Ela e o marido sempre foram muito apaixonados um pelo outro, e os dois sempre foram loucos pra serem mãe e pai, mas eles nunca conseguiram, e o fato deles não terem conseguido ter um filho acabou fazendo com que eles se afastassem. Ela resolve voltar então pra cidadezinha natal dela pra ajudar a mãe e as irmãs que trabalham no restaurante da família pra fazer o negócio ali funcionar. E quando ela retorna, ela acaba conhecendo uma jovem de 16 anos que vive numa situação muito complicada. A mãe dela é completamente negligente, tem problemas com álcool, e é basicamente a Lauren que tem que correr atrás pra sustentar as duas. Ela é uma menina super esforçada, e quando ela e a Angela se conhecem, elas encontram uma na outra aquilo que elas buscam. No caso, uma encontra a figura de uma filha e a menina encontra a figura de uma mãe. Mas aí também vão ter acontecimentos trágicos, como são bem típicos, né, da Christine Hanna, que vão colocar as coisas em risco e, enfim, trazer todos aqueles conflitos emocionais que são bem típicos da autora. O que eu acho incrível no livro dela, então, é a maneira de como ela trabalha as emoções das personagens. Aqui a gente tem uma narrativa em terceira pessoa, mas que é extremamente envolvente, que faz com que a gente crie conexão com as personagens. Elas são personagens complexas, com defeitos e qualidades, e a história aqui, mais do que tudo, vai falar sobre maternidade. A maternidade, ela aparece de diversas maneiras, sob diversas perspectivas, e, enfim, foi um livro extremamente emocional, que me deixou aos prantos quando eu acabei de ler. Na verdade, ele me fez chorar durante vários momentos da história. Foi uma história muito bonita, com uma mensagem muito linda, que vai buscar realmente trazer o significado, né, de família, de amor, de maternidade, paternidade, enfim. A família aqui é o centro do enredo. E o último livro que eu li, já tem vídeo resenha aqui no canal, foi O Amor nas Entrelinhas, da Kate Ford, que vai trazer a história da Laura, que tá pra ficar desempregada, até que ela consegue, então, um emprego pra organizar um festival literário. Só que ela é incumbida da função de trazer um escritor que é super famoso pra esse festival, e é um escritor que, na verdade, é completamente afastado da sociedade, que não dá entrevistas, que tem uma péssima fama, e quando ela chega pra fazer o convite pra ele pra participar, ele fala que vai participar desde que ela durma com ele. A narrativa não me envolveu, não me prendeu, é uma narrativa em terceira pessoa, mas nesse caso que me manteve bem afastada das personagens, da história como um todo. Então eu achei a leitura em muitos momentos cansativa, arrastada, não foi nada na história assim que eu super visse algo acontecendo, não, nenhum grande acontecimento, foi tudo assim muito parado. E eu achei um absurdo o romance, da maneira como ele começa. Aquilo me deixou bem irritada, então não funcionou pra mim, porque, enfim, eu não consegui gostar do personagem. Aquilo pra mim não era um romance, então, assim, a minha visão de mundo aqui também não me deixou
curti esse romance, não me deixou aprovar aquilo que eu tava lendo. Então, infelizmente, a leitura não funcionou pra mim. Contem pra mim o que vocês leram em novembro, deixem nos comentários também o que vocês acharam das minhas leituras. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe curtir pra ajudar na divulgação, chamem os amigos de vocês aqui pro canal pra conhecer, pra assistir esse vídeo. Se você é novo por aqui, aproveite pra se inscrever e ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade. Não deixe também de me acompanhar nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.